Aqui no Cada Caso um Caos, a gente une música, biografia e psicologia e hoje tem o baixista de uma das maiores bandas do metal, Steve Harris, do Iron Maiden. Stephen Percy Steve Harris nasceu no dia 12 de março de 56, em Londres, na Inglaterra. Ele cresceu numa família bem trabalhadora, assim, de classe trabalhadora. O Steve foi o mais novo de 4 irmãos. O pai trabalhava no estaleiro e a mãe era dona de casa. A infância dele, assim, foi marcada também por muita música, né? O pai ouvia vários discos, assim, de blues e rock, mostrava tudo para ele. Então, tinha muito disso, assim, dessa educação musical. Ele adorava colecionar selos, era obcecado nisso, assim. Aí estudou na Lilton Country High School, que o interesse inicial dele da música, na verdade, veio depois, né? Que nessa fase da escola ele jogava futebol, adorava, pirava nesse universo, queria ser profissional, inclusive, só que graças aos deuses a paixão pela música começou a tomar forma e aí na adolescência ele começou a tocar bateria. Aí nesse meio tempo ele trabalhou em vários empregos, assim, incluindo assistente de escritório, foi desenhista numa empresa de arquitetura, imagina? E durante esse período aí ele deu uma fritada mental, né, com a pressão de desistir do sonho ali de ser músico em favor de uma carreira mais convencional ali, né? A virada na carreira musical e na vida rolou quando ele formou o Iron Maiden, né, em 75. Nessas ele já tinha trocado a bateria pelo baixo, né, porque não cabia no quarto dele, ele tinha um quarto pequeno, era caro, né, e também porque ele gostava da sonoridade do baixo. Ele já tinha tocado em outras bandas menores, mas foi com o Iron que ele, nossa, se encontrou, né? E ele não é só o baixista do Iron, não. Ele é o principal compositor da banda, é conhecido ali pela habilidade técnica, né, no baixo, por escrever letras que muitas vezes têm temas históricos e literários. Continua adorando o futebol, ele também é referência pelo jeito de tocar baixo, né, usando aquela técnica do galope, né, que acabou sendo a marca registrada dele. Bom, lançaram vários álbuns absurdos, né, turnês mundiais, receberam vários prêmios, enfim, Iron Maiden é a banda Arial 72 maiúscula. Tem muito conteúdo sobre o Iron, né, aqui no canal tem episódio do Bruce Dickinson, que também tá demais esse episódio. Agora, sobre o cabeçaralho ali, né, do Steve Harris, ele é geralmente visto como um cara assim extremamente focado e dedicado, tanto em relação à música e todo o entorno ali. Várias pessoas que trabalharam com ele, assim, descreveram o Steve Harris como um líder natural, que ele é altamente disciplinado e perfeccionista. Ele tem uma régua, né, super alta aí de trabalho. Ele é um canivete suíço, né, do Iron, gerencia a banda, participa de todos os aspectos ali da produção musical, desde a composição, a execução, né, a produção dos álbuns, dos vídeos, marketing, decisões e afins. E tem uma arma secreta. Ele disse que o segredo ali para o som que ele tira é que as unhas da mão esquerda quase que não existem assim, porque ele falou que não precisa delas, mas que ele faz crescer no talo, assim, as unhas da mão direita, o máximo que ele consegue, né, sem quebrar, para conseguir fazer aquele som mais agudo. Aí ele falou que se elas quebram, aí ele aumenta os agudos do baixo para compensar, mas a ideia é deixar ali mesmo no veneno. E tá lá, né, sempre com a régua no teto, é frequentemente citado como um exemplo clássico de perfeccionismo ali no mundo do rock. Ele não se contenta com aquilo, sabe? Ah, tá bom o suficiente, tá legal, vamos aí. Não, ele fala que assim, que ele tá disposto a trabalhar incansavelmente nas faixas até que estejam perfeitas. Ele também tem um controle assim bem rigoroso sobre os shows do Iron Maiden, né? Ele insiste ali em ensaios extensivos para garantir que cada show seja tecnicamente impecável. Ele é conhecido aí por essa insistência em manter a sincronia entre os efeitos visuais e a música, bem também como a precisão na execução musical de cada integrante da banda. Quem já viu o show do Iron sabe como é que é o negócio ali que você fala, cara, é um cenário, assim. Ele se envolve em todos os aspectos técnicos, né? Desde a mixagem também até a masterização, enfim, tudo. Só que é aquilo, né? Às vezes a pessoa muito perfeccionista pode achar que tudo que não está no seu controle está descontrolado. E aí vem aquela tríade que desencadeia a ansiedade, né? Que é o e se, né, a preocupação com os outros, né, o que os outros vão pensar e o que pode ser no futuro, né, o se, os outros e o futuro. Isso, inclusive, pode ser a receita para desencadear muita autocrítica. Na terapia do esquema, né, que é a minha abordagem na psicologia, tem entre outros esquemas, né, tem o de padrões inflexíveis.
é bem interessante, assim, é mais ou menos assim que seria aquela pessoa que se esforça muito em tudo que faz porque tem padrões super altos que ela mesma criou, né? Então ela não faz isso para receber elogios, não é uma busca de aprovação, né? Ou reconhecimento, mas é porque ela acha que o jeito certo de fazer as coisas é essa aí, né? É perfeccionista, quer fazer tudo bem, tudo rápido, se preocupar pra caramba, assim, com o tempo, né? E não perder o prazo ali, com a eficiência, o que acaba deixando a pessoa até meio que esgotada física e mentalmente. Mesmo sabendo que a perfeição é inatingível, né? A pessoa não consegue parar de tentar alcançar e sempre acha que poderia ter feito melhor, né? O que faz com que a pessoa acaba se sentindo mal com ela mesma. E também tem aquilo, né? Ver as coisas em extremos, ou tá perfeito ou tá tudo errado. Acaba sendo aquela pessoa crítica com ela mesma e com os outros, né? Seguindo regras culturais, sociais, morais, às vezes religiosas também, muito ali à risca. E o pior é que mesmo quando tem sucesso, aí não consegue curtir, sabe? Assim, porque já tá lá na frente, já tá pensando na próxima tarefa, vamos dizer assim. Sobre o Steve, o Bruce Dickinson já falou em várias entrevistas, né, que o Steve Harris é o coração do Iron Maiden, que a dedicação dele nesse perfeccionismo é uma parada que impulsiona a banda toda. O Nico McRae, o batera, né, falou que trabalhar com o Steve Harris é um aprendizado constante em busca do perfeito. O Adrian Smith, né, o guitarrista, falou que o Steve é incrivelmente meticuloso, desde os arranjos até a execução, tudo tem que estar no lugar certo. O Yannick Gears, né, o guitarrista, fala que o perfeccionismo dele não é só sobre exigir dos outros, mas que ele se aplica a ele mesmo mais do que qualquer um. Enfim, o cara é fora da curva. Desde 2012 também comanda o British Lion, um projeto paralelo aí que já lançou alguns álbuns de estúdio e tal. Tem um monte de filho, tem 6 filhos ali, é super gente boa. Entrevistei o Iron Maiden, sei lá, aqui em 1812, e ele foi um cara muito legal, super educado, assim, sorridente, de boa. Batendo aí 50 anos de banda, né? O Iron volta para o Brasil no final de 2024 para 2 shows, né? Vai ser lá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 6 e 7 de dezembro. Atualmente o Iron está fazendo a turnê The Future Past, né? O repertório ali bem focado nos álbuns do Summer in Time, sensacional, de 86, e também no Senjutsu. Bom, para falar sobre, vamos ver nosso querido psicólogo, carisma em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sir Steve Harris, maravilhoso aqui, ó. Ó, Luca, já o quarto baixista que ela traz pra gente aqui, maravilhoso poder falar um pouquinho sobre, né, toda a história dele, a Luca contando a biografia. E aí vocês percebem que lá na infância, quando ele tinha aquela questão que também inclinava ali ele pro futebol, né, você percebe que ele tem uma disciplina. E essa disciplina, muitas vezes ela pode virar, né, até um perfeccionismo, e o cara pode ficar um pouco rígido. Então eu acho legal a gente trazer aqui na história do Steve Harris, falar um pouquinho sobre o contínuo da virtude. Quando a gente fala, né, dessa coisa de ser muito rígido, ter rigor, né, isso na verdade já é um desequilíbrio de uma virtude, que a gente chama de diligência, né? A diligência, quando a gente é diligente, vem lá do latim a palavra, que quer dizer escolher muito bem, né, escolher a dedo, separar ali, né, tomar muito cuidado, ter zelo. Então vocês percebem que tudo que a Luca foi falando, o cara estava ali à frente cuidando de tudo. Mas o que a gente sempre tem que se questionar, como a psicologia junguiana fala da questão dos opostos, né? Qual é a linha que às vezes pode ser um fiozinho de cabelo que a perseverança cruza e pode se tornar teimosia. Então aí tem um contínuo da virtude, a gente tem sempre os opostos, né? Se você é diligente, você está no meio do caminho, o caminho aqui do meio, o caminho do Buda, da iluminação. Se você vai para um outro polo de muito rigor, esse rigor pode se tornar o quê? Uma teimosia, um preciosismo. E o outro oposto seria o quê? A gente pegar, né, o polo do preguiçoso. Então, tudo isso vai contando a história da personalidade, né, do Steve Harris,
E vocês veem que ele não teve ali, né, tantos caos, né? Mais um que é tranquilo, se a gente pensar. Esses baixistas aí são, né, muito legais, né? Fala a verdade, né? Então, olha só que legal, a gente vai olhando o contínuo da virtude. E isso serve para a gente também refletir acerca das nossas tomadas de decisão e como a gente se coloca no mundo, porque às vezes a gente acha que está sendo, né, diligente, mas já está sendo perfeccionista demais, né? E aí tem um preciosismo, e isso pode, enfim, atrapalhar. Mas o cara aqui é incrível, né? Vocês viram a Luca falando os relatos das pessoas que sempre trabalharam com ele ali ao redor, falando que era sempre muito rico, né, após as gravações, porque o cara tinha ali, né, o detalhe sempre na mão, e é incrível, né? E tudo que o Iron, né, fez, né, que o Steve Harris fez à frente do Iron e da outra banda que ele tem também, maravilhoso, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu demais, Ale, querido. E você aproveita aí, me segue no Insta e manda sua sugestão. Luca89FM. Valeu!